Você já ouviu a expressão "a casa caiu"? Ela passou a ser usada na nossa geração para conotar algo ruim, nunca bom, a menos seja uma empresa de demolição que trabalhe com isso, e um de nós quer a casa caindo. Fala de algo que não deveria acontecer. Interessante é que mesmo sem essa cultura ou expressão nos seus dias, Jesus se refere a esse exemplo para falar de uma vida cristã que não termina como deveria. Eu quero falar com você sobre isso nos próximos minutos. Eu peço que você ouça essa mensagem de coração aberto, porque essa advertência pode ser extremamente útil para a sua caminhada cristã. Estou hoje em Boa Vista, a única capital brasileira inteiramente no hemisfério norte, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que queremos analisar e entender está em Lucas, no capítulo 6, dos versos 46 a 49. Palavras do Senhor Jesus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Basicamente, o que Jesus está dizendo é: a casa caiu. Mas isso não pode ser classificado como mera fatalidade. Existe uma razão para que isso tenha acontecido, e diz respeito à maneira como foi edificado. Algo que, como pastor há mais de 30 anos, eu sempre me questiono é por que as pessoas fracassam na vida cristã. E algo que eu posso te garantir, não é a falta de uma experiência inicial. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 3, o apóstolo diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Em outro momento ele diz: vocês corriam bem. Quem impediu vocês de obedecer à verdade? Então alguém pode começar bem, mas terminar mal. Isso normalmente não é porque Deus deixou de investir na pessoa, não é porque lhe faltaram recursos, é classificado por Paulo como insensatez, falta de sabedoria. E Jesus dá o exemplo de dois construtores, um que tem bom senso e o outro que é insensato. E nós precisamos aprender com isso. Quando olhamos para esses dois exemplos de Jesus, de uma casa que permanece de pé e de uma que cai, evidentemente que Jesus não quer falar sobre arquitetura, sobre construção, é uma analogia para uma vida cristã onde não haja sabotagem, onde a gente não aborte aquilo que foi iniciado e não ponha tudo a perder. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui são tanto similaridades como distinções, e eu quero falar disso. No exemplo de Jesus, há dois tipos de pessoas que elas têm algumas coisas semelhantes, similares. Primeiro, ambos têm, os construtores, a mesma missão. Qual é a missão? Construir uma casa. E ambos estão diante das mesmas circunstâncias externas, né, que a gente pode chamar de adversas, tempestades, enchentes que vêm como consequência da chuva. Mas o que distingue os dois? Quais são as distinções? Já estabelecidas as similaridades, o que distingue é a maneira como cada um edifica. Aliás, em 1 Coríntios 3,10, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Cada um veja como edifica. Ele diz: o alicerce que é Cristo foi colocado, mas cada um veja como edifica sobre ele. E nós precisamos questionar que tipo de construção é a nossa. Paulo fala de gente que está construindo, né, com madeira, com feno, com palha, mas ele fala de gente construindo com ouro, com prata, com pedras preciosas. E essa analogia não fala de riqueza, mas ela fala de excelência, ela fala de dedicação, o que obviamente remete à responsabilidade que nós temos no processo. Então, depois de estabelecer similaridades, cada um tem a missão de construir, né, uma casa, estão diante das mesmas circunstâncias, porque a casa que caiu não é porque ela sofreu algo que a primeira não. A primeira sobrevive à chuva e à enchente, e a segunda é que não. Então, falando sobre isso, eu quero tomar primeiro o paralelo do que construiu a casa que durou, que isso é o exemplo a ser seguido, para depois de falar daquele cuja casa caiu, que esse é o exemplo a não ser seguido. Então, a respeito do construtor sábio, né, nós precisamos compreender que Jesus comparou a vida cristã com construção e algo que exige planejamento e sabedoria. Em Lucas 14, 28, ele diz: qual de vocês que vai construir uma torre e primeiro não se senta a calcular quanto custa? Jesus vai usar essa analogia para dizer: você quer ser meu discípulo? Bota na ponta do lápis, avalie o custo, para você não desistir no meio do processo.
E ele usa essas analogias de sabedoria e planejamento para construção na vida cristã. Nós começamos lendo o relato do Evangelho de Lucas, mas no relato do Evangelho de Mateus, do mesmo ensino de Jesus, nós temos um detalhe interessante que eu acredito que merece ser avaliado. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 24, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Outras traduções dizem: um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Já no verso 26 e 27, ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Então ele classifica um de prudente sábio, o outro de insensato. Daqui a pouco falaremos sobre o sensato. Mas olha o que diz o texto. Parece o Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. As circunstâncias são as mesmas. O resultado é aqui diferente. E ela desabou, sendo grande a sua ruína, quando a primeira não desabou, porque foi construída da forma devida. Então, ao falar sobre a casa edificada sobre a rocha, Jesus classifica isso como sabedoria. Rocha é algo que você, quando vai construir, normalmente não acha na superfície. Pode até ser que alguns terrenos você não precisa cavar tanto, mas você sempre precisa cavar. Isso significa o quê? Nós vemos que em Lucas 6,48, Jesus fala de abrir uma profunda vala. Significa que nós precisamos nos dedicar. Nós não podemos ser superficiais. Querer construir só na superfície significa que esse projeto tende a falhar. Ninguém constrói uma casa firme sem dedicação, sem diligência. E eu repito muito isso nos meus ensinos. Aliás, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nós lemos nos versículos 10 e 11 a seguinte declaração. Pedro diz: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Ele está dizendo de cuidados e prevenções que precisamos tomar para não falhar na caminhada cristã. Olha o verso seguinte, 11. Pois dessa maneira, com dedicação cada vez maior, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas confundem a graça presente na salvação, que é a ausência de mérito, elas confundem com a ausência de esforço. Dallas Willard dizia: graça é ausência de mérito e não de esforço. Nós precisamos nos dedicar até para cooperar e interagir com a própria graça de Deus que opera em nós. Mas precisamos compreender, tem que ter dedicação. Não podemos ser superficiais quando falamos da vida cristã. Não se queremos construir algo duradouro, algo que permaneça, algo que sobreviva. Alguns estão tratando a vida cristã como se ela fosse uma corrida dos 100 metros rasos. Eu digo para você que ela está mais para uma maratona ou ultramaratona. Nós vamos ter que juntar fôlego, nós vamos ter que nos preparar e correr por muito tempo até que cruzemos essa linha de chegada. Por outro lado, Jesus fala a respeito do outro construtor que edifica de uma forma insensata. E basicamente ele define isso como sendo investir na superficialidade. Não precisa cavar, não vamos fundo. Em Mateus, no capítulo 3, na parábola do semeador, Nosso Senhor fala de uma semente que ela caiu em solo rochoso. Diferente da casa, que em vez de terra precisa de rocha, a semente, em vez de rocha, precisa de terra, para que ela tenha espaço para desenvolver as raízes. E porque o solo era rochoso, não havia muita terra, as raízes não conseguiam penetrar. Então a raiz fica na superfície. Quando o sol saiu, aquela planta secou e morreu. De novo, nós temos a frutificação da palavra sendo sabotada, interrompida pela falta de profundidade. Nesse caso, a superficialidade. E muitos estão definhando na vida cristã por falta de profundidade, porque decidiram ser superficiais. Quando Jesus fala da casa edificada sobre a areia, eu quero repetir, ele classifica isso como um ato de insensatez. Não tem nada de sábio nisso. Então, nós precisamos entender que quem não quer o trabalho de firmar bem os seus alicerces está se arriscando. Mas não chove toda hora, mas uma hora vai chover. Jesus diz quando veio a enchente. Esse quando é, uma hora ela vem, a gente não sabe quando. Mas quando vier, a gente tem que ter se preparado antes. A enchente é o tipo de coisa que não adianta você esperar para se preparar na hora. O preparo tem que ser prévio, o cuidado e o zelo tem que ser anterior. E a negligência, ela pode produzir duas coisas muito claramente abordadas no livro de Hebreus. A primeira delas,
né, a negligência ela compromete a nossa firmeza. Olha o que diz o livro de Hebreus no capítulo 2, dos versos 1 a 3. A Escritura diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Alguém pode se apartar da palavra que foi pregada, se não se apegar com mais firmeza, ou seja, uma dedicação e um compromisso cada vez maior. E diz no versos 2 e 3, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, lá atrás, no Antigo Testamento, a pergunta, verso 3, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Palavra traduzida aqui, né, levarmos a sério, na maioria das outras versões, é se negligenciarmos. Negligência é o oposto da diligência e ela pode comprometer a nossa firmeza e o resultado final da salvação. Mas Hebreus capítulo 6, de 9 a 12, nos mostra também que a falta de diligência, de dedicação, a negligência, ela pode nos privar de herdar a promessa. E o texto bíblico, Hebreus 6, ele nos apresenta a seguinte lógica e raciocínio. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas à salvação. Então ele vai dizer, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois serviram e ainda estão servindo, não só vivendo o passado, os santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Servir o passado, estão servindo o presente, continue até o fim, no futuro. O mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem indolentes, preguiçosos, negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Não se herda a promessa com negligência. Então vamos nos dedicar, construir algo que dure, uma casa que não caia. E para isso, que você possa rever a maneira como você está edificando na vida cristã.